bem-vindos. Neste vídeo vou explicar-vos como criar uma calculadora bastante simples. A calculadora vai apenas fazer a operação da soma, mas serve para ilustrar alguns conceitos que vocês devem ter noção numa fase inicial. Portanto, eu vou demonstrar um pouco do funcionamento da calculadora. Esta calculadora permite a introdução de quaisquer dois números. Eu vou introduzir o 10, vou introduzir o 20 e se clicar aqui na operação do mais, vou apresentar o resultado. Reparem nesta situação, a calculadora faz aquilo que nos é pedido e que é desejado quando nós clicamos no mais. Isto vai ser importante mais à frente, mas por enquanto ficamos por aqui. Para podermos começar então a criar a nossa calculadora, temos que abrir então o ambiente de desenvolvimento que vamos utilizar. Neste caso vamos utilizar o Visual Studio 2022. Então eu vou mandar abrir o Visual Studio 2022, ok? E chego a este quadro onde eu irei dar início à criação do projeto. Portanto, vamos clicar aqui e criar um projeto. E no meu caso eu já tenho aqui algumas definições colocadas, portanto eu vou explicar porque que selecionei estas opções. Portanto, nós vamos programar em C#, portanto quero limitar no fundo aos projetos que me permitem trabalhar em C#. Nós neste momento estamos a trabalhar em ambiente Windows e portanto eu vou estar a produzir uma aplicação para ambiente Windows, e como estamos a trabalhar em modo gráfico neste momento, nós vamos criar uma aplicação para a área de trabalho. Se nós colocarmos estes filtros cá em cima, a lista torna-se mais curta daquilo que nos é apresentado e torna-se menos complexa para nós encontrarmos as coisas que precisamos. Então nós vamos criar um aplicativo no Windows Forms, ok? Portanto, eu vou escolher esta opção e vou dizer próximo. Aqui vou colocar o nome que eu quero dar ao meu projeto. Como nós vamos criar uma calculadora simples, eu vou dar-lhe o nome de calculadora app. Ok? Aqui neste local nós colocamos a pasta onde queremos criar o nosso projeto. Portanto, vocês se quiserem mudar a pasta onde vão colocar o vosso projeto, deverão clicar aqui no botão com as reticências e selecionar a pasta onde desejam colocar o vosso projeto. Recomendo que coloquem os vossos projetos num local organizado, ok? Nós, quando estamos a fazer programação, devemos ser organizados e, portanto, deve haver a preocupação de colocar os projetos num sítio adequado. Eu, neste caso, vou aceitar o sítio pré-definido que o Visual Studio me sugere, mas no vosso caso façam a escolha que for mais apropriada. Aqui ele repete-me o nome da solução e eu vou aceitar e, portanto, vou fazer próximo. Aqui neste caso vamos pedir então que usemos o Net.6, que tem suporte de longo prazo. Eu recomendo que vocês usem esta framework e portanto vamos fazer criar. Temos que aguardar um pouco, o projeto leva algum tempo a ser criado, mas quando estiver criado podemos começar a trabalhar. Ele neste momento está só a iniciar o formulário, está a iniciar os controlos, de forma a que possamos desenhar a nossa interface. Pronto. Basicamente agora o projeto está criado, já funciona. Se nós mandarmos executar o nosso projeto, ele já vai correr, vai fazer muito pouco, não é? Mas já corre. Reparem que eu tenho um formulário base, sem nada. Se eu clicar aqui do botão que me permite compilar o código e executar o código, vou ter então um formulário semelhante ao que está a ser apresentado, mas que pouco faz. Ok? Portanto, temos aqui o nosso formulário, a nossa janela. Isto já é um programa de computador, no entanto, não nos serve para aquilo que nós estamos a precisar. Ok, pronto, então estamos nesta fase. A primeira coisa que devemos fazer é desenhar o nosso formulário. Eu vou buscar aqui a aplicação que nós temos só para ter noção daquilo que desejamos fazer no nosso formulário. Portanto, eu vou aqui encurtar aqui um bocadinho a minha janela, vou deixar aqui a aplicaçãozinha aqui a correr para nós podermos ir vendo aquilo que é necessário fazer, e vamos então começar a desenhar a nossa aplicação.
Para poder desenhar a aplicação, nós vamos trabalhar aqui com as caixas de ferramentas, com a caixa de ferramentas. Se repararem, temos vários grupos de controlos. Normalmente, se quiser um número de controlos muito grande que não é muito habitual de se usar, posso vir aqui a todos os controlos do Windows. No entanto, a maior parte das vezes aqui os controlos comuns vão dar resposta a tudo aquilo que nós necessitamos. Neste caso, o que é que nós necessitamos? Se virmos aqui, temos um texto a dizer número 1 e isto aqui no Windows é um label, portanto eu vou precisar de um label. Aqui tem uma caixa de texto que me permite introduzir os números. Portanto, como eu já vos disse, então tenho uma caixa de texto que vou precisar. Aqui isto é um botão, e então se é um botão eu terei que trabalhar com botões. E aqui um label novamente, outra caixa de texto. Portanto, basicamente, nós temos todos os controles que vamos precisar aqui neste local. Vamos então começar a construir o nosso formulário. Vou agarrar no label, em primeiro lugar, e vou mais ou menos posicioná-lo no local onde desejo que ele fique. Tendo o label colocado, vamos aqui às propriedades dos nossos controlos, e é aqui na zona das propriedades que vai ser possível eu alterar as propriedades dos controlos, os textos que eles incluem, os alinhamentos, tudo o que define o controle. E portanto, neste caso, o que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo mudar o texto que está lá dentro para número 1. Então vou chegar aqui à propriedade, tenho que assegurar que selecionei o controle para eu estar a trabalhar no controle adequado. Vou procurar a propriedade que faz aquilo que eu necessito, neste caso é a propriedade text, e vou então colocar aqui número 1. Ok? Se repararem, já temos aqui então o label a dizer número 1. A seguir, preciso então de uma caixa de texto. Vou agarrar numa caixa de texto e vou arrastá-la aqui para o meu ambiente de trabalho. Portanto, eu vou posicioná-la mais ou menos no local que preciso dela. Reparem nas linhas azuis que nos são apresentadas quando estamos a colocar o nosso controle. São linhas guias que nos permitem mais ou menos ter uma noção das distâncias que devemos respeitar quando estamos aqui a desenhar os nossos controles. Portanto, aqui no label devemos tentar respeitar a distância do lado esquerdo, e depois, quando posicionamos a caixa de texto, devemos tentar respeitar a distância entre o label, a parte superior, e portanto, se tivermos estes cuidados e respeitarmos estas linhas, os nossos formulários tendem a ser mais bonitos. Então, neste momento, a minha caixa de texto está colocada. Eu não pretendo, quando a aplicação começa, ela começa sem nada lá escrito, portanto, eu não pretendo nada cá dentro. Se pretendesse, também seria possível fazer, mas neste momento eu não pretendo nada cá dentro, e então vou deixá-la como está. Vamos então fazer uma coisa parecida, mas para o número 2 e para a caixa de texto. Eu poderia estar a desenhar novamente esta situação, mas há uma maneira mais fácil, que é selecionar os dois controlos e copiá-los. Portanto, Ctrl+C, Ctrl+V, e temos aqui então a zona para o número 2. Quero mudar este texto, portanto seleciono aqui o controle e aqui na propriedade do texto vou mudar para número 2. Ok, pronto, então já temos aqui a parte que está aqui indicada. Vou então agarrar agora no botão, porque preciso de um botão. Localizo o botão e arrasto o botão aqui para o ambiente de trabalho. Tento posicioná-lo de forma a respeitar mais ou menos as distâncias que me são sugeridas, porque por norma são adequadas e são boas distâncias. E portanto, coloquei o meu botão, aumentei o seu tamanho, e agora o que vou fazer é mudar aquilo que está escrito no próprio botão. À semelhança do que fiz com os labels, vou selecionar o próprio botão, vou tentar encontrar a propriedade que define o texto que está escrito no botão, que neste caso é a propriedade text e que está aqui, e vou escrever aquilo que o botão deve ter escrito. Neste caso, apenas o operador do mais. Portanto, vou dar um Enter e neste momento já tenho o meu botão preparado. Se nós formos aqui analisar aqui o resultado, mais ou menos percebemos que o resultado é muito semelhante ao número 1 e ao número 2. Portanto, uma maneira rápida também de se fazer isto seria copiar e colar. Vamos colocar aqui, ok? E vamos então mudar o texto que está escrito no label para resultado. Ok. E basicamente temos o nosso formulário quase criado. Vamos então fazer aqui algumas alterações em relação ao que nós temos aqui definido. Se vocês repararem, nós temos aqui em cima a dizer o texto calculador, e aqui nós temos o texto a dizer Forma 1.
Então, neste momento, eu quero mudar o texto que está aqui na barra título da minha janela. Então, seleciono a própria janela, portanto, clicando numa zona vazia da mesma, e vou então procurar aqui a propriedade text, que me permite definir o que vai escrito na parte de cima da nossa janela. Ok? Pronto. E então, neste momento, eu poderia mais ou menos posicionar aqui os limites aqui da minha janelinha para parecer mais o que nós temos aqui. Outra coisa que podemos reparar aqui é que eu não tenho nem o botão de minimizar nem o botão de maximizar. Portanto, eu vou selecionar o meu formulário novamente, clicando numa área vazia, e vou procurar o local onde me indicam que os botões de minimizar e de maximizar existem ou não. Então, Maximize Box, que está a True, ou seja, está visível, nós vamos colocar a False, e então passou a estar escondido. E vamos procurar aqui o Minimize Box, e então vamos dizer que também vai estar escondido. Neste momento já temos aqui o nosso formulário sem aqueles dois botões. Ok? Pronto. Para a maioria das pessoas isto estaria feito. E eu tendo a concordar que já era aqui uma boa base de trabalho. No entanto, há uma recomendação que eu vos faço e que nós devemos logo, quando estamos a desenhar o nosso formulário, atribuir logo nomes decentes a cada um dos controlos, porque vai facilitar-nos a vida a posteriori e, além disso, as funções vão ser funções com nomes muito mais... funções e métodos vão ser muito mais... ter nomes muito mais explícitos, vão ser nomes que nos vão ajudar a perceber o nosso código, contrariamente ao que aconteceria se eu não mudasse o nome dos meus controlos. Então, eu tenho uma norma, podem seguir ou não, que é selecionar então o nosso controle e no nome do controle, e onde é que nós trabalhamos o nome do controle? Numa propriedade que está aqui no design e que se chama name. Normalmente eu dou 3 letras. As primeiras 3 letras do nome do controle definem o controle em si, o tipo de controle. Como aquilo é uma label, eu normalmente chamo LBL de label, ok? E depois tento dar um nome que me explique o que é aquilo. E então neste momento vou fazer número 1, ok? Então estou a dizer que é um label que tem o número 1. Acho que é um nome muito característico. Se repararem no nome, eu estou a usar uma convenção que é o que está convencionado. Nós devemos usar o formato de nomes usando o camel case. E o que é o camel case? O camel case é uma convenção de nomeação que diz que os nomes devem começar por minúsculas e à mudança de palavra devem passar na primeira letra a maiúscula e voltar a minúsculas. E então é o que está a acontecer aqui. Eu aqui mudaria para a palavra número e então tornei maiúscula para fazer a simulação da bossa de um camelo. E, portanto, chama-se isto camel case e é a convenção que se criou para o nome de variáveis e, neste caso, nome de controlos. Portanto, já tenho aqui então o label para o número 1, vou fazer a mesma coisa aqui para a minha caixa de texto. A minha caixa de texto, como é uma text box, a minha convenção e a minha forma de trabalhar diz-me que eu vou chamar a isto TXT. É uma caixa de texto. E como naquela caixa de texto eu vou colocar o valor do número 1, então chamei esta caixa de texto TXT número 1, usando o camel case. Fazer a mesma coisa aqui agora para este label. Pelo que vos disse, então será label número 2. Ok? A mesma coisa aqui para a caixa de texto. Vê se adivinham, TXT número 2. Ok? Aqui temos um botão. Portanto, se temos um botão, as 3 primeiras letras que eu costumo usar é BTN, de button. Ok? E neste momento nós temos um botão que faz a soma. Então vou chamar a isto BTN soma. Ok? Vamos então a este label e vou dizer que este label se vai chamar LBL resultado. Ok? E finalmente este TXT que se vai chamar TXT resultado. Ok, neste momento já defini todos os nomes dos meus controlos e estes nomes vão ser utilizados daqui a pouco, quando começarmos a fazer o nosso código. Ok, pronto, e basicamente o nosso formulário está feito.
praticamente está feito. Poderá haver melhorias que podemos fazer, mas para já, para aquilo que precisamos, ele está concluído. Os nomes estão criados e eu recomendo muito que vocês façam esta nomeação, está bem? Atempadamente, antes de começarem a colocar o código, porque vão ganhar com isso. Vamos então começar a implementar aquilo que é suposto acontecer com o nosso programa. Eu, quando apresentei a calculadora inicialmente, logo no início do vídeo, disse-vos que este programa iria receber qualquer número, mas que só iria fazer o cálculo quando fosse clicado o botão. Portanto, aqui o Visual Studio e aqui a programação que nós estamos a fazer, que é a programação para o Windows, funciona numa lógica de programação por eventos. Um evento, no fundo, representa um acontecimento. E nós queremos dizer que este programa deverá fazer qualquer coisa quando acontecer uma determinada operação ou acontecer uma determinada ação. Neste caso, qual é a ação que nós queremos, a ação para a qual nós queremos dar uma resposta? Nós queremos dar uma resposta para a ação de clicar no botão. Então, tenho duas formas de o fazer. Poderia chegar aqui ao botão, chegava aqui ao raiozito, que nós temos aqui, que representa eventos, e podia aqui no clique, clicar aqui duas vezes e ele iria produzir-me o evento, ou se existissem algumas funções já criadas, podia selecionar aqui a função. Ok, mas há uma maneira mais fácil de fazer isto. A maneira mais fácil é clicar duas vezes em cima do controle. Cada um dos controles que nós temos no nosso formulário tem uma ação pré-definida, tem um evento pré-definido. No caso do botão, o evento pré-definido é o clicar. Então, neste momento, se eu clicar duas vezes, portanto, fizer um duplo clique no botão, vai-me surgir, ele vai criar algum código base para eu poder começar a implementar. E o que é que ele fez? Ele criou aqui uma função, que é a função que me diz que, ao clicar no botão de soma e fizer o evento do clique, deves fazer o que está aqui dentro. Portanto, o código a executar estará aqui. Ok? Portanto, aqui estará o código a executar. E então, o que é que eu sugiro? Normalmente, quando estamos a fazer um código, devemos fazer assim de uma forma relativamente genérica um algoritmozinho a dizer o que é que nós pretendemos. Então eu vou colocar aqui mais ou menos um pequeno algoritmo do que é que eu pretendo que aconteça quando clicar no botão da soma. O que é que eu quero que aconteça? Em primeiro lugar, quero ir buscar, portanto quero obter o valor que está na caixa de texto do número 1, certo? Portanto, obter o valor do número 1. Ok? Quero ir buscar aquele valor. Como eu estou a fazer uma soma, e a soma é uma operação binária, que tem dois operandos, eu também quero ir buscar a seguir o valor que está no número 2. Portanto, eu basicamente vou fazer uma cópia desta linha e vou dizer que queria, em segundo lugar, ir buscar o valor que estava no número 2. Ok? Pronto. Mais ou menos isto já está. Depois de ter os dois números, o que é que eu quero fazer? Quero definir uma variável resultado que me guarde o resultado da conta entre o número 1 mais o número 2. Ok? Portanto, queria no fundo somar o número 1 e o número 2 e atribuir o resultado a uma variável resultado. Finalmente, depois de ter o resultado, eu quero apresentar o resultado na caixa de texto correspondente. Portanto, quero apresentar o resultado na caixa de texto do resultado. Ok? Eu vou neste momento, para ganhar algum espaço, como que eu já não estou neste momento a desenhar o meu formulário, nem estou neste momento a mexer nas propriedades do meu formulário, vou então fazer com que as caixas que me estão a ocupar aqui alguma área visível se escondam na parte lateral aqui da minha janela. Poderia fechar, eu não recomendo que vocês fechem a caixa porque depois vão precisar de ir buscá-la quando necessitarem dela novamente. E então temos aqui este pin que me permite manter a caixa aberta, ou se tirar o pin, ela fecha-se e fica aqui ao lado. Portanto, se eu precisasse novamente da caixa de ferramentas, bastaria que eu clicasse na caixa de ferramentas e se quisesse que ela ficasse bloqueada, meteria o pin
PIN no sítio, certo? Neste momento vou tirar então o PIN, ela escondeu-se e já me dá mais área de trabalho para eu poder fazer código. Ok, a mesma coisa vou fazer aqui no gerenciador de soluções, portanto, volto a dizer, não recomendo fechar, tirei o PIN e aqui nas propriedades vamos tirar o PIN também. Portanto, tem tudo aqui nas partes laterais, se precisar delas novamente é fácil eu ir buscar estas janelas. Pronto, então basicamente isto é o código que nós temos que fazer com este programa. É um código muito simples, mas serve para vocês terem algumas noções. Então vamos obter o primeiro valor, o valor que está na caixa de texto número 1. Como eu vos estou a dizer, é uma caixa de texto. Então uma caixa de texto tem texto. Então o que eu vou fazer neste momento é criar uma variável e vou dar a esse nome texto num1, ok? Que vai receber o texto que está na caixa de texto número 1. Se vocês souberem a nomenclatura base que costumam dar aos vossos nomes, é fácil vocês se lembrarem nos nomes. Portanto, eu tinha-vos dito que normalmente na minha convenção chamo TXT a uma caixa de texto. Eu sei que é uma caixa de texto, então sei que é TXT. Peço desculpa, fiz aqui uma asneira a carregar nas teclas. TXT, e como estava a trabalhar o número 1, a minha caixa de texto chama-se TXT número 1. Se não souberem como é que a caixa de texto se chama, voltam então ao desenho, clicam na caixa de texto que está lá e se clicarem em cima e fizerem propriedades, vão ver o nome da vossa caixa de texto, TXT número 1. Ok? Pronto. Se nós nos lembrarmos da nossa regra de atribuição de nomes, talvez não tenhamos que voltar aqui tantas vezes. Portanto, a minha caixa de texto chama-se então TXT número 1 e eu quero ir buscar o texto que estiver lá escrito. O texto que está lá escrito está numa propriedade que se chama text, ou seja, eu vou buscar o texto que a caixa de texto número 1 tiver e vou atribuir esse texto a uma variável chamada texto número 1. Ok? Pronto, então basicamente poderia fazer isto. Vou então fazer a mesma coisa aqui. Eu vou deixar assim, por enquanto, mas isto vai nos trazer um problema que depois vamos aprender a tratar. Agora vou fazer uma coisa muito semelhante para o número 2. Basicamente é igual, portanto eu vou copiar este código, vou colá-lo, ok? Para não estar aqui a perder muito tempo. E então vou criar então uma variável texto número 2, que vai receber então o texto que está na caixa de texto número 2. A caixa de texto onde eu vou buscar chama-se txt número 2 e vou buscar o seu texto. Neste momento já fui buscar o texto que está nas duas caixas de texto. Ok? Esta cor aqui a cinzento quer dizer que eu estou a definir as variáveis, estou a atribuir-lhe um valor, mas depois não uso esta variável em local nenhum. Se vocês virem um cinzento e chegarem à conclusão que aquela variável não é usada em local nenhum, pois é sinal que ela não faz falta, não é? Neste caso, nós vamos agora utilizar aquelas duas variáveis. Então, o que é que eu iria fazer? Queria definir uma variável resultado que recebesse o valor da soma do número 1 com o número 2. Como eu estou a somar textos neste momento, então eu vou definir esta variável como string. String porquê? Porque quando estamos a trabalhar com textos, nós trabalhamos com strings. Eu vou chamar esta variável resultado, ok? Porque é o nome que eu quero atribuir à minha variável. Neste momento iria fazer o resultado igual ao número 1, portanto o texto do número 1 mais o texto do número 2. Ele até sugere aqui algum código, às vezes está certo, outras vezes nem tanto. Se estiver certo, aproveitem e utilizem esse código. Pronto, neste momento então o que é que eu fiz? Agarrei no valor que tinha no número 1, agarrei no valor que tinha no número 2, somei estes dois valores, atribuí uma variável resultado. E o que é que me falta agora para o meu código mais ou menos estar a funcionar? Mandar escrever então este resultado. Reparem que a partir do momento que eu usei aqui estas duas variáveis aqui deixaram de estar a cinzento. Porquê? Porque já estão a ser utilizadas. Agora tenho esta do resultado a cinzento, porque não a estou a utilizar em local nenhum. Vou então passar para a última instrução que nós basicamente vamos fazer nesta versão do código vou então mandar escrever o resultado da conta, que está nesta variável, para a caixa de texto onde nós queremos colocar o resultado. Portanto, a caixa de texto onde eu quero mandar o resultado chama-se txt, porque é uma caixa de texto, e eu nomeei essa caixa de texto resultado. Reparem que ele me sugere aqui logo alguns nomes. E eu
chamei resultado, txt resultado. Ponto. Porquê que eu estou a colocar o ponto? Porque se eu não colocasse o ponto, eu estaria a atribuir diretamente a um controle. Eu não estou a atribuir diretamente a um controle. Estou a atribuir aquilo que eu quero que a caixa de texto tenha a uma propriedade dessa caixa de texto, que neste caso é a propriedade text. E então vou dizer que a minha propriedade text vai receber o valor que está na variável resultado. Ok. Se eu neste momento executar o meu código já corre, mas não faz aquilo que é necessário fazer. E vou explicar-vos porquê. Vou então executar o nosso código. Aqui na primeira compilação às vezes demora um pouco mais, ok? E então temos aqui a nossa calculadora muito semelhante à que nós temos aqui, ok? Eu vou colocar aqui o 10, vou colocar aqui o 20 e vou fazer o mais. O que devia acontecer é que eu devia ver o número 30 a aparecer na caixa do resultado, mas eu vou já dizer-vos que vai aparecer 10, 20. Ok? E está aqui 10, 20. E 10, 20 porquê? Porque como eu estou a trabalhar com textos, quando eu uso o operador mais com dois textos, o que eu estou a fazer é que não estou a somar os valores. Estou a concatenar os valores, que é unir os textos e no fundo eles ficam unidos, um a seguir ao outro. Portanto, se eu tinha 10, se unir com 20, fico com 10, 20. E o que foi feito foi unir estas duas coisas e o resultado então recebeu o valor 10, 20 como texto. E então o que me é apresentado, no fundo, é a junção desses dois textos que estão aqui em cima. Ok? Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser feita. O que é que nós temos que fazer então neste caso? Temos que converter os valores que nós estamos a utilizar de textos para números. Então, eu vou mostrar uma forma de fazer isto. A primeira coisa que temos que definir é se vamos usar só números inteiros ou números reais, com vírgulas. No nosso caso, vamos considerar que vamos usar números com a possibilidade de terem vírgulas. Então, quando eu tenho possibilidade de ter vírgulas, posso escolher float ou double. Ok? Eu vou escolher double e vou definir então um nome para esta variável. E então vou chamar esta variável num1. E esta variável número 1 vai receber o resultado da conversão do texto que está na variável texto num1 para um double. Como é que se faz uma conversão? Usa-se uma classe que é a classe convert, ponto, e depois temos várias funções que nos permitem fazer conversões. Ele aqui, neste caso, como viu que aqui é um double, já me está a sugerir o toDouble. E reparem que é o código que eu vou precisar, é este. No entanto, eu vou escrever este código. Ele está-me já a sugerir o toDouble porque percebe logo que é o toDouble. No entanto, se eu estivesse a trabalhar com inteiros, podia selecionar este, podia selecionar outros inteiros que tenho aqui do 32, do 64 e há outros tipos de dados que eu posso utilizar. Mas neste caso, eu quero converter para double. Então vou fazer toDouble. Double. E dentro dos parênteses, portanto eu vou abrir parênteses, não vou colocar nada para já, ok? Vou fechar aqui o ponto e vírgula. E dentro dos parênteses o que é que nós colocamos? Colocamos no fundo ou uma variável ou um texto literal com o valor que queremos converter. Neste caso o que é que nós queremos fazer? Queremos agarrar neste texto que está no número 1 e converter este texto para um double. Então eu quero converter o valor que está na variável texto número 1. Ok? E o que vai acontecer é que ele vai converter este valor de string para número. Ok? Pronto. Poderia fazer a mesma coisa aqui em baixo. E vou fazer a mesma coisa em baixo. Mas eu vou sugerir um método alternativo para fazer isto. Que, a meu ver, me dá menos trabalho e me poupa uma variável. Ok? Eu poderia fazer esta mesma coisa que eu tenho aqui da seguinte forma. Double num1 igual a convert ponto toDouble. E neste momento o que é que eu quero converter? O valor que está na caixa de texto. Portanto, em vez de usar uma variável para receber o valor, vou diretamente à caixa de texto e vou buscar o texto que está lá. Como a caixa de texto chamava txt num1, eu coloco o nome, ponto, e o texto, como estava na propriedade text, vou colocá-lo assim. Então, em vez de estar a ter estas duas instruções para fazer a mesma coisa, eu tenho uma única instrução que me faz aquilo. Poupei uma variável, certo?
e poupei uma linha de código. Nós que fazemos programação não gostamos às vezes de escrever mais do que precisamos escrever. Então, aqui para o exercício, eu vou passar a usar esta forma, tá bom? Se vocês preferirem esta outra forma, pois estejam à vontade. No entanto, eu para já vou então usar esta forma, tá bom? Portanto, então, se eu quero usar esta forma, basicamente então não vou fazer isto desta forma, ok? E vou fazer uma cópia disto e vou fazer a mesma coisa para obter o valor 2. Portanto, crio uma variável double para o número 2 e em vez de ir buscar o valor para o número 2 à caixa de texto txt número 1, vou buscar à caixa de texto txt número 2. Ok, e basicamente então já tenho os dois números como números. O que é que aconteceu? Passámos a ter então dois erros aqui. Porquê? Porque ele está-me a dizer que o nome texto número 1 não existe no contexto atual. E está certíssimo, eu neste momento já não estou a usar esta variável e também deixa de usar a variável txt número 2. Neste caso o que tenho que fazer é usar diretamente a variável número 1 e somá-la com a variável número 2. Mas vamos continuar a ter um texto, um erro, peço desculpa. E este erro acontece porquê? Porque não é possível, e nós quando temos um erro deixamos o rato por cima e tentamos ler a mensagem que nos está a ser apresentada. É importante ler as mensagens que nos são apresentadas. E a mensagem diz-nos o seguinte: não é possível converter implicitamente tipo double em string. Ok? Portanto, reparem o que é que eu tenho aqui. Se eu somar dois doubles, o que me vai dar é um double, porque eu tenho um double aqui, tenho um double aqui e eu estou a somá-los. Então, dois doubles somados, dois números reais somados, dão-me um número real. Mas eu estou a tentar atribuir um número real a uma string. Ok? E não é isso então que eu desejo. Eu quero atribuir este número real a um número real do resultado. Então vou mudar este tipo de dados para double. Ok? E neste momento já não tenho erro. E vocês perguntam, então por que fez aquele teste ir pescando os textos? Porque vocês têm que compreender a necessidade de converter os números. Ok? E assim percebem porque que houve então a conversão. Neste momento então tenho aqui um erro novamente. Porquê? Porque se nós deixarmos o rato aqui em cima da propriedade text, vemos então que esta propriedade text é do tipo string. Ok? Se virem ali a primeira linha, está ali o string azulinho a ser destacado. Quer dizer que esta propriedade guarda uma string. E o nosso resultado, segundo o que nós definimos, tem um double. Também está ali a ser indicado a azulinho mais claro. Ok? Portanto, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que converter então este resultado agora numa string, para eu poder atribuir este resultado a esta string. Uma maneira fácil de fazer é usar aqui o método do string que praticamente todas as classes têm. Portanto, neste momento convertemos então o nosso resultado, que era um double, em string, e já posso então atribuir este resultado à minha caixa de texto. Se eu for ver o meu código, executar o meu código, vamos lá posicioná-lo e vou então colocá-lo 10, 20. E neste momento, se clicar aqui no maisinho, já tenho 30. Porque eu agora já estou a somar números. E o operador da soma com números faz realmente a soma e não a concatenação, que foi o que aconteceu quando eu tinha textos. Ok? Pronto, basicamente o nosso programa, para a maioria de nós, iniciados, estaria terminado. Mas eu vou demonstrar-vos agora alguns problemas com este código. Eu vou neste momento colocar aqui uma letra e vou tentar fazer aqui a soma desta situação. E o que aconteceu é que ele me levantou aquilo que nós damos o nome de exceção. E reparem aqui o nome que ele dá aqui à exceção. Ele criou-me uma format exception. E isto é importante nós vermos que exceções é que são levantadas, porque é sabendo que exceções são levantadas que eu consigo tratar estes erros. Ok? Portanto, a fase que vem agora no nosso código é tentar trabalhar e resolver estes problemas aqui que podem surgir com a introdução inválida de dados. Eu vou só aqui para já não chatear, portanto vocês já perceberam esta situação aqui, eu vou tirar estas duas linhas de código daqui, só para não estar aqui com linhas a mais do que as que preciso. E vamos então começar a dar resposta a esta situação do tratamento de erros. Vou parar o meu código, porque não vale a pena ele estar a correr, porque ele não parou. Ele deu erro, mas não parou, está aqui.
Portanto, vou pará-lo, vou interrompê-lo. E vamos começar a resolver a nossa problemática que tem a ver com a introdução inválida de valores. Como é que nós em C Sharp e aqui no Visual Studio tratamos os erros? Tratamos os erros com uma instrução que se chama a instrução try-catch. Okay? Basicamente, temos uma parte do try, temos uma parte que depois nos diz catch, temos aqui uns parênteses e depois temos outras chavetas onde vamos colocar um bloco de código adicional que vai ser executado quando acontecer algum erro que for capturado. Se nós, eu acredito que todos nós sabemos inglês, try quer dizer tenta fazer, ok? E catch quer dizer apanha. E então o que vai acontecer é que ele vai tentar fazer as instruções que podem dar erro. Se as instruções derem erro, elas vão ser apanhadas aqui pelo catch correspondente. Ok? Pronto. Eu não vou entrar em muito detalhe agora no try-catch, isto será mais para a frente. Portanto, neste momento o nosso try-catch vai ser muito simples, vai ser só o try-catch que é necessário para este código, mas mais à frente, noutros exercícios, iremos tratá-lo em mais detalhe e ver outras possibilidades que ele nos dá. Então, o que é que acontece? O que é que nós colocamos normalmente aqui no try-catch? Colocamos basicamente o código que pode gerar erro, que neste caso seria este. São as conversões que me produzem erros. Ok? Aqui neste momento eu vou identar o meu código. Peço desculpa que fiz aqui uma asneira. Vou identar o meu código e normalmente devemos identar o nosso código devidamente e corretamente. Há combinações de teclas que nos permitem identar de forma automática este código, mas eu não quero usar para já, para não os habituar mal a esta situação. Mas a identação deve acontecer e vocês devem respeitar muito a identação. Nos ajuda na leitura do nosso código. Pronto. O que é que nós colocamos dentro do try normalmente? Aquilo que pode gerar o erro. E o que é que colocamos mais dentro do try catch? Aquilo que nós não queremos que aconteça se acontecer um erro. Então vamos pensar um bocadinho. Será que se acontecer um erro aqui, eu quero continuar a poder fazer o resultado? Eu não estou a ouvir vocês a responderem, como é lógico, mas acredito que a vossa resposta seria não vale a pena continuar a fazer o resultado porque se não tenho os valores convertidos, não vale a pena calcular o resultado. Então, também não vale a pena então apresentar um resultado que não foi calculado. Portanto, estas duas operações, estas duas instruções também vão aqui para dentro. Porquê? Porque quando o try, quando acontece um erro dentro de um try, imaginem que dava um erro aqui nesta linha. Ele interrompe o código nesta linha e vai saltar para dentro do catch que vai apanhar o erro. As linhas que vêm a seguir já não serão executadas. E, portanto, não vale a pena eu executar estas linhas se acontecer um erro. E então, tudo o que está aqui dentro será executado se tudo correr bem. Se algo correr mal, o que vier a seguir ao que correu mal já não será executado. Ok? Portanto, então coloquei todo o meu código aqui dentro. E se vocês se lembrarem, o erro que eu selecionei, que vos apresentei, era o format exception. Ok? Basicamente vou colocar aqui o nosso erro e vou, então, dentro aqui das chavetas, colocar uma mensagem de erro. Eu vou tirar aqui alguns passos adicionais. Vou apresentar uma mensagem de erro que me permita indicar às pessoas que devem introduzir valores numéricos. Ok? Portanto, a forma mais fácil de apresentar uma mensagem de erro aqui no Visual Studio e em C Sharp é usando uma message box. Vamos usar então uma message box, vamos dizer que queremos apresentar esta message box, portanto este método que está dentro daquela classe, e a forma mais fácil, eu tenho muitas formas de chamar aqui uma mensagem de texto, mas eu vou-vos explicar a mais básica neste momento, que é pura e simplesmente colocar dentro de aspas a mensagem de erro que queremos apresentar. E neste caso eu vou colocar uma mensagem de erro a dizer, por exemplo, introduza apenas valores numéricos nas caixas de texto. Ok? E portanto, o que é que vai acontecer? Quando acontecer um erro aqui com os meus valores, porque não foram possível ser convertidos, vai saltar para aqui o meu código e vai deixar de fazer seja o que for e permite-me ir lá corrigir. Então vamos correr o meu código e vamos ver se faz aquilo que é necessário. Ok, tenho aqui então
a nossa calculadora, vou colocar aqui um A, vou colocar aqui um B e vou tentar fazer então a soma. E então reparem, tanto o número A como o número 2 não tinham números, então quando ele tentou converter o número 1, deu erro e então apresentou-me aqui a caixinha. Pronto, eu vou fazer OK para eu sair e já posso, por exemplo, mudar aqui. Reparem que o número 2 continua errado. Eu vou fazer o mais, ele também me apanhou o número 2. Vou tirar o número 2, OK, e fizer. Já tenho o meu cálculo a ser feito. Se eu meter um A, volto a ter uma caixa de texto. Portanto, neste momento o meu programa já está a capturar alguns erros relacionados com o formato que eu estou a usar para os meus números. E basicamente aqui já estaria quase o meu código todo feito. Ainda existiriam hipóteses de existir a possibilidade de existirem outros erros, mas não vou entrar em muito detalhe. Outros erros podem acontecer e que vão obrigar se calhar o programa a crashar, mas para já, para este primeiro programa, isto é suficiente. Vamos só dar aqui umas pequenas melhorias ao nosso código, vou fazer umas pequenas melhorias ao nosso código, vou então parar o meu programa. Ok, vamos ao nosso formulário. Ok. Às vezes ele demora, portanto, voltam aqui ao gerenciador, voltam a abrir o formulário e às vezes isto torna a coisa um bocadinho mais rápida. Aqui, por exemplo, eu poderia querer, não faz sentido eu nesta situação se calhar aumentar muito aqui a minha caixa de texto, então eu queria fazer com que ela não pudesse ser reduzida nem aumentada. Portanto, uma das formas de o fazer é chegar aqui às nossas propriedades do nosso formulário, portanto, seleciono o formulário, vou às propriedades, e neste momento, como vou trabalhar com algumas propriedades, vou meter aqui o pinzinho para não ter que estar sempre a ir buscar as minhas propriedades ali ao lado. Então, tenho aqui a caixa de texto, vou ver a dimensão que esta caixa de texto tem. Ela, aqui em determinado sítio, há de ter a sua dimensão, que está aqui no size. O que é que eu vou fazer? O size pode ser definido usando as duas subpropriedades. Portanto, mas eu neste momento vou copiar estes dois números e vou dizer, e tenho aqui maximum size, minimum size. Vou dizer que o tamanho máximo vai ser igual ao tamanho atual e que o tamanho mínimo também vai ser igual ao tamanho atual. Ou seja, não vou conseguir neste momento redimensionar a minha caixa, nem que tente. Ok? Pronto, e basicamente tenho aqui a minha caixa o meu formulário a apresentar que tem o tamanho que eu desejo. Outra coisa que devemos ver no nosso código é verificar se quando nós corremos o nosso programa e vamos fazendo o tab, a ordem dos nossos campos está certa. Ok? Neste caso, mais ou menos está. Eu tenho o número 1, se fizer um tab salto para o número 2, salto para a soma e aqui é que saltaria para o resultado. Aqui uma coisa no resultado que seria uma melhoria interessante. Eu posso escrever aqui qualquer coisa. Faz sentido se calhar eu escrever aqui qualquer coisa? Não, aqui é só para apresentar o resultado. Soluções para isto. Em vez de apresentar uma caixa de texto, apresentaria se calhar um label e aí já não conseguia escrever. Querendo apresentar uma caixa de texto, se calhar fazendo desta caixa read-only. Então vamos fazer isso. Tenho aqui a caixa de texto, vou tentar encontrar uma propriedade que se chama read-only, só de leitura, e que está aqui, e neste momento ela está a falso, ou seja, não é só de leitura, portanto permite escrita. Se eu colocar a true, estou a dizer que ela é só de leitura, portanto só permite ler, ok? Não permite escrever lá nada dentro. Então neste momento, se eu tentasse escrever aqui qualquer coisa, reparem que eu não consigo. Mas através de código, ela pode ser escrita. Ok? E portanto, basicamente resolvemos a possibilidade que temos aqui de alterar o texto que está numa caixa de texto. Ok? Em relação a esta ordem das tabulações, que no meu caso está certa, porque quando eu desenhei o formulário tive o cuidado de desenhar pela ordem correta, ok? Mas na eventualidade dela não está pela ordem correta, eu vou alterar aqui. Como é que nós definimos esta ordem? Vamos ao tab index de cada uma dos nossos controles que queremos trabalhar. Então vou a este controle e vou dizer que este tab index seria o 3. Vou dizer que este seria, por exemplo, o 1. Vou dizer que este seria o 4. Ok.
e vou dizer que este seria o 0. Ok? Se eu neste momento chegasse aqui ao meu código e fosse fazendo os saltos, vocês vão ver que as coisas não batem certo, não está a saltar na ordem que deveria acontecer. Da mesma maneira agora que eu usei o tab index para estragar, vou usar o tab index para melhorar. Ok? Portanto, vou dizer que este vai ser o tab index 0, tab 1, tab 2 e tab 3. Ok? Portanto, vamos então selecionar este e vamos dizer que vai ser o nosso tab index 0. Portanto, tab index 0. Vou para este. Tab index 1 que já está. Vou para este. Tab index 2. E vou para este. Tab index 3. Ok? Portanto, basicamente, então vamos só verificar 0, 1, 2 e 3. Eu neste momento corresse o meu código. Ok? Se agora fizesse o tab, já tinha a ordem certa de salto da nossa aplicação. Pronto, e basicamente isto é o exercício que eu quero que vocês tentem fazer. E até ao próximo vídeo.